lendo as cartas de Pedro. Hoje nós iremos continuar lendo a epístola que o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, escreveu às igrejas daquela época e que serve de ensinamento até os dias de hoje. Então hoje nós vamos ler o capítulo 3 da epístola, primeira epístola de Pedro. E ele tem um tema bem interessante, são conselhos para mulheres, que nós possamos estar entendendo e interpretando de uma forma correta, e não levando para um sentido pejorativo. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom de graça, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aqui foi o capítulo 3 da primeira epístola do pastor Pedro, do apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que conheceu Jesus, que conviveu com ele, que viu quando ele foi entregue para ser crucificado, acompanhou, viu a sua ressurreição e recebeu o Espírito Santo.
passou a ser um pregador, um pastor, e pregar o evangelho de Jesus. E ele escreveu essas cartas para estar ensinando com toda a autoridade do Espírito Santo, com todo o conhecimento que tinha de Jesus, aos membros daquela igreja e até os dias de hoje, nós, membros da Igreja de Cristo. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, compartilhe e continue acompanhando esses ensinamentos. Eu quero estar aqui fazendo uma observação sobre os versículos 19 e 20 do capítulo 3. Vou repetir a leitura, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. O que seria essa pregação desses espíritos em prisão? Será que Jesus pregou a esses espíritos que tinham morrido na época de Noé? Vamos entender como foi que aconteceu. Diz assim: isso significa que Cristo pregou pelo Espírito Santo, por meio de Noé, as pessoas não salvas, no tempo do Antigo Testamento. Então, naquela época que Noé estava construindo a arca e pregando sobre Deus, Jesus estava lá, em espírito. E o Espírito Santo também estava lá. A Trindade estava presente. Então, Jesus, ele existia antes de ser encarnado e vir como forma corpórea e nascer de Maria, e nós podemos ver, saber que ele esteve aqui no mundo como homem. Ele já existia antes como Deus, como Filho de Deus. Então, ele foi pregado naquela época, Jesus estava lá. Cujos espíritos estão agora em prisão. Então, quem morreu na época de Noé, que não aceitou a pregação de Noé e morreram porque não obedeceram, não se converteram à pregação de Noé, eles estão em prisão. A teoria de que o Senhor Jesus, após a crucificação, pregou aos mortos, não salvos, no inferno, para dar-lhes uma segunda oportunidade não encontrada nas Escrituras. Então, não tem nas Escrituras base para isso. Isso é uma alusão dessa época que Jesus estava na época de Noé, lá fazendo parte, o Espírito Santo estava lá, tentando convencer, porque Noé era um homem de Deus e ele tinha contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas rejeitaram, não aceitaram, não se converteram. Então vamos continuar estudando a palavra de Deus e aprendendo cada vez mais.